E agora eu digo boa tarde para você que está aí comigo e claro que a gente fica pensando na pizza que daqui a pouco vamos saborear, porque hoje foi realmente um programa lindo, aliás, programa todos os dias muito gostoso e hoje especial Dia da Pizza. O dia de hoje amanheceu triste. A gente que faz programa ao vivo, né? Você troca de assunto assim numa velocidade muito grande. Hoje nós somos surpreendidos logo cedo com a notícia da morte do jornalista Paulo Henrique Amorim. Ele que saiu ainda ontem à noite para jantar com amigos e estava bem, estava super bem, sofreu um infarto fulminante. Ele estava em casa, no Rio de Janeiro, quando passou mal e não teve tempo de ser socorrido. Foi tudo muito rápido. Ele deixa a mulher e uma filha, a esposa também jornalista, Georgia Pinheiro. Paulo Henrique Amorim trabalhava na Record desde 2003, onde ela apresentou lá o Jornal da Record, segunda edição, ajudou a criar um programa que fez muito sucesso, o programa Tudo a Ver. O Edu Guedes, inclusive, estava contando hoje pra gente, né, que foi chamado pelo Paulo Henrique também para fazer este programa. Ele esteve à frente também do Domingo Espetacular, até junho deste ano, quando então foi afastado. E o jornalista estreou no Jornal da Noite em 1961. Tem uma trajetória incrível, né? Foi correspondente em Nova York, da revista Realidade, e foi também da revista Veja. Na TV ele passou também pela Manchete Globo, onde teve fases como correspondente internacional, também na Band e na TV Cultura. Em 72 ele ganhou o Prêmio ESSO na categoria Informação Econômica pela reportagem A Renda dos Brasileiros, matéria que foi publicada na revista Veja. Entre 2000 e 2004, ele foi âncora do UOL News, programa de jornalismo em vídeo na internet. Atualmente, ele mantinha um blog chamado Conversa Afiada, em que abordava assuntos sobre política e economia. E todas as pessoas que conviveram, que trabalharam ou que tiveram a mão de Paulo Henrique Amorim estendidas para começar uma nova etapa de vida, são gratos a ele e dizem que ele realmente era um homem bastante exigente. Está no telefone para falar comigo Maria Cândida, a apresentadora. Maria Cândida, queria muito falar com você, não sobre um assunto que é tão dolorido, né, minha linda? Obrigada por nos atender. Sim. Boa tarde. Como vai, Olga? Boa tarde. Eu sei que esse é um dia, né? Eu estava ouvindo as suas palavras, muito bem colocadas. Paulo Henrique Amorim pegou a gente de surpresa mais uma vez, né? Porque tudo que vinha dele vinha com muita emoção, com muita energia. Você começou com ele, trabalhou com ele também no Tudo a Ver. Foi ele que te chamou para fazer parte do programa. Você tinha uma coluna sobre cinema, né? Isso. O Tudo a Ver, que ia ao ar segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, que era ele e a Patrícia Maldonado que apresentavam, tinha alguns colunistas. O Edu era o colunista de gastronomia, né, de culinária. A Ana Hickman, que também foi chamada e começou a fazer televisão lá, ela falava sobre moda. A Cris Flores falava sobre celebridades. Se eu não me engano, o Faccioli fazia algo ligado ao consumidor, ao consumo, e eu falava de cinema. Mas foi muito inesperado, porque assim, a minha primeira memória do Paulo Henrique Amorim ainda é novinha, não é? Do Jornal Nacional. Sim. Era um homem em Nova York que falava de um jeito estranho. Sabe aquela coisa de adolescente? Fala assim, nossa, não era a voz dele, era o jeito que ele colocava que era diferente. Não sei se você tem essa memória. Tenho essa memória e é aquela que vai ficar. O tom de voz dele, né? A sonoridade da voz do Paulo Henrique Amorim, o jeito de falar que era diferente. Então ele conseguiu, né, ter essa marca. Além da informação e do conteúdo, ele colocou essa marca, e isso eu lembro desde novinha, assim, quando eu queria ser jornalista e tudo. E Paulo Henrique Amorim, imagina, você conheceu o Paulo Henrique Amorim, era um cara assim, né, que sempre respeitou muito, um dos grandes jornalistas brasileiros, com certeza. E aí um dia eu trabalhava no Domingo Espetacular como repórter, já fazia muitas entrevistas internacionais em Hollywood. Falaram que o Paulo Henrique mandou te chamar.
Eu falei, não sei, me ligaram, né? Eu falei, o Paulo Henrique, certeza, sim. Aí fui lá na redação, encontrei o Paulo Henrique, ele foi excepcional, ele falou assim, menina, você faz um monte de entrevista, precisa participar desse programa, contar os bastidores, como são essas entrevistas, o que acontece lá? Você não quer fazer um quadro aqui? Eu falei, aí? Sim, e aí comecei. E aí você começou e você ficou quanto tempo? Eu acho que uns 2 anos nesse Tudo a Ver. E era um sucesso o programa. Qual é a lembrança que você o que vai ficar no seu coração do Paulo Henrique? O Paulo Henrique era uma pessoa muito alegre, né? A gente fala de exigência, sim, exigência, porque ele queria um trabalho muito bem feito e ele sempre queria mais. Uhum. Então, era um repórter, né? Ele olhava para a coisa e falava, não, o que eu posso ter de mais? Melhor. Então, assim, a gente dava muita risada no Tudo a Ver. Era um jornalismo muito leve, já em 2005 e 2006. E depois eu saí para apresentar o Tudo a Ver sozinha à noite, quando acabou o Tudo a Ver, que eu não me lembro quando foi. Então, assim, o que vai ficar para mim é a informação, a história de um jornalista que foi um dos grandes ídolos nossos, não sei se eu posso falar ídolo, né? Mas referências nossas. A alegria e sempre a energia, mas a energia, assim, jornalística dele, sabe? Sim. Ele sempre a cobrança, né? A cobrança, a exigência para que o trabalho ficasse impecável. Fosse melhor, exatamente. Maria Olga. Cândida, minha linda, super beijo, espero te encontrar Muito obrigada, logo. viu? Eu também, Olga, parabéns pelo programa. Até mais. Obrigada, beijo. Tá aí Maria Cândida, uma figura também, apresentadora, jornalista que eu admiro muito. Paulo Henrique Amorim também ele passou por vários programas e o nosso querido Amaury Júnior também entrevistou. Roda um pedacinho. Paulo Henrique Amorim já está comigo. Paulo Henrique, muito obrigado. Obrigadíssimo. Olha, eu conheço... É uma alegria. Paulo Uma alegria Henrique, te reencontrar. Eu te conheço há tanto tempo. Vamos mudar de assunto. Mas a gente não se vê mais pessoalmente. Não, a gente não se vê pessoalmente. Agora, você sabe que a Amaury tem 3 números que eu evito. A idade, a altura, porque de tanto trabalhar com mulher alta, tipo Ana Hickman, eu resolvi suprimir essa informação. E o outro, não sei se você concorda comigo, é o número do sapato. Porque o número do sapato denota a altura. Então eu evito essas 3 informações. Então quando você fala assim, nós nos conhecemos há muito tempo e tal, isso me dá uma certa angústia, que é a possibilidade de você me fazer uma dessas 3 perguntas. Paulo Henrique Amorim, 50 anos de carreira. Mais ou menos, 50 anos de carreira deixam um legado para todos os jornalistas que estão aí atuando e para aqueles que estão em formação. Uma referência, sem dúvida alguma. Nossos sentimentos a toda a família, os amigos próximos e que você descanse em paz. Vamos seguir em frente? Vamos, já são 12 horas e 9 minutos. Vamos lá para Maceió. Gente, tem umas notícias que chamam tanto a atenção da gente. 2 irmãs escavaram ao redor da casa em que moravam usando uma colher de pedreiro. Aí vizinhos disseram que durante aproximadamente 8 anos, elas retiravam a terra em volta da casa e colocavam em baldes e jogavam o barro na rua. Lá de Maceió a notícia. As irmãs foram retiradas da casa ontem e transferidas para uma casa de parentes. A Secretaria Municipal de Assistência Social disse que as 2 senhoras possivelmente apresentem transtornos mentais. Agora, a vizinhança não notou que alguma coisa estava errada? Porque sei lá se é uma semana, 2, mas 8 anos escavando ao redor da casa, precisam ser tratadas naturalmente. Vamos falar do brasileiro. O brasileiro Thiago Takeuchi. Ele sobreviveu à explosão de 2 vulcões, um dos mais ativos, da Europa, o Stromboli, que fica na pequena ilha no sul da Itália. Ele diz que de repente ouviu uma explosão, olhamos para cima, uma chuva de lava solidificada caía para todo lado. Era uma chuva de detritos do tamanho de um fogão. Imagine uma pedra do tamanho de um fogão. Ou de uma máquina de lavar, diz ele. O brasileiro estava fazendo uma excursão na costa da Sicília. Thiago conseguiu escapar, mas o amigo italiano
Máximo Embassi, que o acompanhava no passeio, morreu após a erupção. Tiago filmou com o celular parte da atividade do vulcão, que é que a gente consegue ver aí. Eu não me imagino num lugar desses com uma cena dessas. Olha isso, gente. É muito bom da gente ver imagem, né? Foto e tal. É uma imagem linda, mas tenebrosa. Estar perto, estar junto, muito triste. Vamos falar de amor, de solidariedade? Vocês devem ter visto a matéria sobre um bebê, né, de 3 meses de idade, uma criança portadora de uma doença neurodegenerativa grave e com indicação para se tratar com um remédio que é o mais caro do mundo. E isso gerou uma corrente de solidariedade inédita em Portugal. Em 2 semanas, a campanha conseguiu arrecadar online 2 milhões de euros, equivalente a 8 milhões e meio de reais, para pagar pela medicação. A atrofia muscular espinhal, que é conhecida por AMI, atingiu o bebê Matilde e é a mais grave das atrofias. Atinge cerca de um bebê a cada 10 mil nascidos. Agora, o que a gente não entende muito é por que esses remédios custam tão caro, né? É essa pergunta que eu ouço também das pessoas. Mas por que será que custa tão caro? Alguém pode responder? Não sei. Mas que bom que o dinheiro está sendo arrecadado e vai ajudar a pequena Matilde. Agora eu quero mostrar uma imagem muito bonita. Eu sempre digo, nós humanos não mostramos imagens tão bonitas quanto os animais. E ainda hoje estava conversando com os amigos aqui que querem ter um Golden. Daí eles me perguntam, é bom ter Gold? O Golden Retriever é a coisa mais linda do mundo, esse cão. É um espetáculo. Enche a tela aí que vale a pena. Quem disse que gato e cachorro não podem ser amigos, hein? Olha isso, gente. E o gato vai lá, brinca com o cachorro. Ó, dá uma olhada nisso, ó. Pé por pé, vai subindo. Vai se aninhando com esse friozinho. Você não queria ter um assim, hein, Bibi? Você só tem gato? Olha que coisa linda. Os animais sempre nos dando grandes lições e nos mostrando belas imagens. Muito bom. Vamos em frente, nós falamos de um vulcão em erupção, vamos falar do vídeo de alpinistas encontrados, infelizmente, mortos no Himalaia. Uma equipe de resgate encontrou e publicou esse vídeo, filmado pelos 8 escaladores que morreram. Isso foi em maio passado, foi numa avalanche no Himalaia, e as imagens mostram agora, então, os alpinistas alçando o pico da cordilheira. A polícia fronteiriça recuperou os corpos de 7 montanhistas e suspendeu a busca de um 8º. Isso foi informação das autoridades indianas hoje, exatamente hoje, quarta-feira. O grupo de alpinistas foi surpreendido por uma avalanche enquanto tentava chegar ao topo. Então essas imagens foram feitas por eles mesmos antes um pouco de acontecer a tragédia, né? Uma outra coisa, voltando aqui para o Brasil, é que a Câmara dos Deputados aprovou por 353 votos favoráveis e 118 votos contrários na madrugada desta quarta-feira, encerrando assim a primeira fase de discussão em plenário da proposta de emenda à Constituição que altera as regras para a aposentadoria no Brasil. Isso mesmo. Com isso, os deputados podem partir então para o próximo passo da análise da reforma, que é a votação do texto base. A Câmara deve votar a reforma da Previdência ainda hoje, com sinais favoráveis à aprovação, e espera-se que até o final de semana, num esforço concentradíssimo, porque você sabe que eles não trabalham na sexta-feira, né? Fica todo mundo louco na quinta, já é de terça a quinta. Terça, quarta e quinta, só 3 dias. E aí já vai todo mundo embora. Eles ganham um pouco, tadinhos, né? Por isso que eles ficam, trabalham menos. A gente pede o mínimo de esforço necessário nesse momento em que está todo mundo esperando por essa solução, né? Aliás, por falar em salário, eu vou passar para vocês. Eu falei essa semana sobre isso,
Mas tem umas coisas aqui que a gente não conseguiu descobrir para que é. Então, quando um deputado olha para tua cara e fala assim, não, mas a gente não ganha todo esse dinheiro, a gente ganha 26.700. É verdade, esse é o salário base. Daí nós temos mais 94.300, que é a verba de gabinete. Para que será que usa essa verba de gabinete, hein, Bibi? Dá jeito de saber. Mas tem uma aqui que é ótima. Auxílio paletó. Vocês sabem o que é auxílio paletó? É para que eles comprem roupas decentes para virem bem vestidos. Mas sabe de quanto que é essa verba paletó? 53.400. Pouquinho, né? Bem pouquinho. Aí nós temos combustível. Quanto que você gasta de combustível? Cada deputado tem direito a uma verba de R$5.000. Auxílio moradia. Boa essa verba aqui. R$22.000. Passagens aéreas. Excelente essa também. 59.000. Auxílio saúde. Pasmem, ilimitado. Ilimitado. Auxílio educação, R$12.100. Auxílio alimentação, R$16.400. Auxílio cultural, para que seria então R$13.400? Que será? O que você acha que é auxílio cultural? Vocês têm ideia? Também ninguém explica. Tem auxílio dentista e auxílio farmácia. Esses dois são ilimitados. Pode ir no dentista, fazer o tratamento mais caro que houver, comprar o que precisar de remédio, que tem ilimitado. Isso custa por mês R$302.300. Vezes 513 deputados, nós temos em 12 meses R$1.860.958. É nada, né? Diante de tudo que nós estamos sofrendo com saúde, educação, segurança. Aliás, ontem a gente conversava sobre esse assunto aqui com a delegada, né? Aliás, por falar em delegada, nós temos um delegado Giordani, Manuel Giordani, hoje aqui comigo. Ele que é delegado da Polícia do Estado de São Paulo. Boa tarde, obrigada por ter vindo. Você veio para falar de golpe. Isso, Olga, boa tarde. Diariamente a gente tem notado e presenciado a prática de diversos golpes de estelionato. Mais ainda, a gente quer concentrar hoje sobre os idosos, ok? Golpes com os idosos. Você que tem um idoso em casa, você que é idoso, está me vendo aqui, a partir de 60 anos já é todo mundo considerado idoso. E aí os estelionatários, principalmente, estão todos de olho. Notadamente em desfavor dos idosos, até por conta da vulnerabilidade que eventualmente eles apresentam. O delegado enumerou aqui, fez até uma lista dos golpes. Vamos começar com o golpe do banco? Como que funciona esse? E que atenção nós temos que ter? Golpe do banco, geralmente o idoso ele está na agência bancária, precisa fazer alguma operação e um desconhecido se aproxima desse idoso buscando auxiliá-lo. A partir daí se demonstra uma pessoa prestativa, que busca auxiliar, mas na realidade acaba angariando informações, senha e até substituindo o cartão desse idoso. Mas o idoso, ele é tão inocente assim que ele passa esses dados para um estranho? Na realidade, o estelionatário ele é uma pessoa bastante perspicaz e ele acaba ludibriando. É envolvente, né? O estelionatário é envolvente, né? Sim. E ele acaba, às vezes, capturando informações ainda que não sejam repassadas pelo idoso. Aí, qual que é o golpe do seguro de vida? O golpe do seguro de vida muitas vezes é encaminhado alguma documentação, entram em contato com a família buscando, já a par de alguma informação, buscando envolver algum familiar falecido, algum ente querido, informando que possuem valores a levantar. A partir daí começam a também envolver o familiar, muitas vezes que já em posse de algumas informações e pedem o depósito de alguns valores e etc. para que possa dar entrada em eventualmente uma documentação. Mas não é verdade que tem estelionatário, tem golpista que busca saber o obituário do dia para ver quem morreu na cidade, para aplicar golpe na família? Infelizmente, cada vez mais as quadrilhas estão especializadas. Então, em posse de informações diversas, tanto pessoal quanto familiar, eles conseguem aí aprimorar esses golpes. O sequestro, que tipo de sequestro é esse? Porque tem tanta modalidade que sempre eles estão inventando uma nova. Esse do sequestro é bastante interessante e corriqueiro. Eles acabam ligando em algum número e simulando o sequestro de um familiar.
Tá? Aquele que tô aqui com o teu sobrinho, quebrou o carro, aquele? Esse é um golpe diverso. O do sequestro, ele menciona ter arrebatado algum parente, algum ente familiar e exigindo a transferência para uma conta para que possa libertar esse familiar sem nenhum mal à sua vida, à sua integridade física. Agora, com todas as informações que a gente sempre tem, com todas as notícias que nós temos com relação, nós estamos hoje aqui falando disso, as pessoas não se tocam disso? O que acontece que ela não sabe, que ela cai nesses golpes? Primeiro passo é importante esse trabalho de divulgação e de informação. Então as pessoas elas precisam desconfiar de ofertas muito vantajosas e também ter um pouco de precaução com pessoas desconhecidas, especialmente quando envolver questões financeiras. Aqui tem um outro golpe, gente, esse eu nunca tinha ouvido falar. Golpe da compra equivocada, golpe motoboy. Que golpe é esse? Bastante corriqueiro também. Um desconhecido entra em contato com a vítima, indagando se ela fez ou reconhece uma compra realizada naquele momento, compra esta que ela não fez de fato. A partir daí a vítima não reconhece, o golpista, o estelionatário, ele pede então que para cancelar essa compra sejam digitados algumas informações pessoais, eventualmente senha, CPF, RG. Ele está se valendo de um aplicativo, de um programa que vai captar essas informações. Tá? Em posse dessas informações, ele pede para que a vítima corte o cartão, dando a entender que aquele plástico vai ser inutilizado, quando na verdade não o é, pois o chip, por exemplo, permanece íntegro. Muitas vezes pede que a vítima faça uma carta de próprio punho, dizendo não reconhecer aquela operação, e na sequência eles informam que irão enviar um portador para retirar aquele cartão. Nisso entra o motoboy que vai retirar o cartão. Que é outro golpista, faz parte da quadrilha. Várias vezes sim, algumas... Às vezes até não. Às vezes não, às vezes é contratado um motoboy para uma retirada. Então nós, na delegacia de polícia, nós temos que ter esse cuidado para avaliar eventualmente a questão do motoboy. Eu estava falando aqui com o Dr. Manuel Giordani sobre o golpe do bilhete premiado. É o mais antigo do mundo e infelizmente ainda continua acontecendo. E pega mais pessoas de idade. O golpe do bilhete premiado continua acontecendo. Idosos acabam caindo com maior frequência, né? Geralmente uma pessoa se aproxima de um idoso, dando a entender uma suposta facilidade, por conta de um bilhete premiado montado de forma falsa e exigindo o pagamento de alguma quantia para que ela possa auxiliar a levantar, a resgatar aquele valor. O que a gente tem que fazer, gente? É falar, é conversar sobre isso. Quando o idoso for sair para a rua, ou não deixá-lo sozinho, ou então orientar, olha, se alguém se aproximar, não tem outro jeito, né, doutor? Tem que discutir esse assunto em casa. Tem que discutir, tem que informar. Temos que, infelizmente, desconfiar de pessoas desconhecidas que eventualmente buscam se aproximar, oferecendo vantagens aí facilitadoras. Qual que é o golpe do sobrinho, do falso sobrinho? O golpe do sobrinho a gente tem atendido bastante na delegacia também. A pessoa ela entra em contato com uma determinada linha telefônica, dizendo, oi tia, é fulano, eu estava em viagem, meu carro quebrou, preciso de uma ajuda da senhora. Nisso a própria vítima, que passa a se comover com a situação, acaba passando o nome de um familiar, de um sobrinho. A partir daí, o estelionatário, o golpista, ele consegue trocar informações já se passando por esse familiar. E a pessoa pede para que seja feita uma transferência para uma determinada conta, também de um desconhecido. Aqui tem uma pergunta seguinte, que a avó perdeu o cartão e a pessoa conseguiu fazer uma compra, certo? Foi pedir o cancelamento e tal, mas o banco não está ressarcindo. Não sei se você pode responder esse tipo de pergunta. Não sei também se ela fez um boletim de ocorrência ou não, mas quando eu tiver o cartão roubado, eu devo fazer imediatamente um boletim de ocorrência? É importante que faça o registro por meio de um boletim de ocorrência. Já comunique à instituição financeira para que faça o bloqueio deste cartão, tá certo? A questão do ressarcimento, aí ela é avaliada pela instituição financeira. Tá. É importante que o idoso e qualquer pessoa não mantenha a sua senha juntamente com o cartão, até para evitar uma movimentação no caso de alguma perda.
E quando do registro dessa ocorrência, desta perda ou de algum estelionato, é muito importante que a vítima já venha munida de algumas informações. Como, por exemplo, no caso de utilização indevida da conta, quem que foi o beneficiário, porque isso vai otimizar os atos de polícia judiciária. Olha que pergunta interessante que o Fábio Castro está fazendo aqui. Boa tarde, Fábio. Obrigada aí pela audiência. O que fazer caso alguém com crachá do banco se ofereça para ajudar, sem que ninguém peça ajuda? Pode acontecer e, infelizmente, a gente volta àquela situação. Caixa eletrônico, né? O caixa automático deve ser esse tipo de golpe, né? Sim, também precisa desconfiar. É importante que, eventualmente, no caso de ajuda, que o cliente se dirija até o caixa e peça a companhia de um funcionário para que o banco aponte. Infelizmente, o estelionatário ele frequenta isso daí e tenta identificar uma pessoa vulnerável para se aproximar. Aqui tem uma pessoa se identificando que caiu no golpe do sobrinho agora outro dia. Meu pai é idoso, foi cobrado por um serviço indevido, diz ela. Não, isso aqui não é esse tipo de pergunta para o delegado hoje. Isso aqui acho que foi para ontem. Ok. Falso empréstimo. Vamos falar do falso empréstimo agora. Qual que é esse? O falso empréstimo ele também acontece bastante. Geralmente a vítima ela está enfrentando uma situação financeira delicada e busca um empréstimo em condições mais vantajosas. Isso muitas vezes por meio da internet. Buscando condições melhores, ela acaba tendo acesso a algum site que é de estelionatários. A partir daí eles passam a angariar algumas informações, simulam um empréstimo no valor que a vítima deseja, mas pedem uma contraprestação para que esse empréstimo seja levado a efeito. E a partir daí a vítima não consegue mais contato com os criminosos. Aqui tem a Carolina que diz o seguinte, que o pai chegou a transferir R$ 1.600. O golpista sabia todos os detalhes do pai dela, número de casa, de celular e tudo. Como é que eles conseguem isso? Pode acontecer, eventualmente, como eu havia mencionado, por se tratar de quadrilhas especializadas, deles acompanharem, eventualmente, a rotina de determinada pessoa. As redes sociais hoje facilitam o acesso à informação, por isso é necessário algumas precauções. É a mesma coisa aqui que estão falando. E quando ligam para você, aliás, acho que foi o Léo da produção que recebeu um telefonema essa semana. Quando ligam para você e pedem teus dados e dizem que é do banco, que é da operadora de TV ou de celular. Isso que a gente precisa ter um pouco de atenção. As instituições financeiras, elas não ligam para os clientes pedindo esse tipo de informação. Tá. No caso de dúvida, é salutar que o cliente mantenha contato com a instituição financeira e, se possível, pessoalmente, ir até uma agência para eventualmente dirimir alguma questão. Mas jamais passar qualquer tipo de informação pessoal no telefone. Tá. Me fala o que é golpe de falsos trabalhos espirituais. Como é que se aplica esse golpe? Muitas pessoas são abordadas nas ruas. A pessoa, o estelionatário ou a estelionatária, ela busca criar uma intimidade, um vínculo com essa vítima. Diz que está precisando de um trabalho espiritual. Muitas pessoas eventualmente estão enfrentando algum tipo de problema e acabam cedendo a essa oferta. A partir daí, elas são levadas, enfim, para uma casa ou para um local em que esses estelionatários acabam atendendo e, sob o pretexto de um atendimento espiritual, passam a exigir quantias diversas. Esse é o golpe espiritual. Esse é o golpe também bastante frequente. Agora, eu estou impressionado aqui com o número de pessoas que quase caíram, em golpes, de todos aqui que nós estamos falando. Muita gente se manifestando aqui. Sim, a gente atende isso daí diariamente, aí a Polícia Judiciária, a Polícia Civil acaba registrando e investigando esse tipo de ocorrência. E aí nós temos esse que é o mais moderno pelo WhatsApp, que é a da pessoa. Como é que ela consegue todos esses dados, os dados da tua agenda, dos teus amigos, para sair pedindo dinheiro para os teus amigos? Às vezes eles acabam enviando SMS ou algum tipo de mensagem para que você acesse algum link determinado. A partir desse link eles conseguem acesso ao seu celular, eventualmente conseguem clonar aplicativos de conversa e a partir daí, sob o pretexto de dificuldade financeira ou carro quebrado na estrada,
solicitar o empréstimo de dinheiro para todos os contatos da sua lista. Familiares, amigos, enfim, qualquer pessoa que tenha lá no seu aplicativo de conversa, eles passam essa situação delicada e pedem o depósito de determinada quantia, e as pessoas, como o brasileiro é de boa fé, ele acaba depositando e posteriormente identifica tratar-se de um golpe. Olha só o que o Sérgio acaba de me mandar. Eu sou o zelador de um prédio, diz ele, e recentemente uma moradora caiu no golpe do motoboy, que retirou o cartão e todos os dados dela. Pasmem, gente, prejuízo de R$42 mil. Sérgio, obrigada aí pela colaboração. Veja você. 42 mil, doutor? Exatamente. É muita grana. Os valores são diversos. Bom, qualquer dinheiro é dinheiro. Sim. E eles não param, né? E eles se especializam cada vez mais. Bom, aqui não para de chegar também, viu, gente? Não para de chegar. Eles vão se aprimorando, vão criando novos golpes, e também os mais antigos, infelizmente, por falta de informação, muitas pessoas acabam caindo ainda. Muito bem. Obrigada por ter vindo. O Instagram aqui do nosso delegado é @Manu Giordani, é isso? Isso, Manu Giordani, tudo junto. Manu Giordani, porque o nome dele é Manuel, tá no vídeo. Obrigada por ter vindo. Obrigado. Obrigado. E vamos ficar atentos, gente. Doutora Tatiana Massari está aqui comigo. Boa tarde. Boa tarde, tudo Obrigada bom? por você ter vindo. Obrigada. Nós hoje vamos falar sobre previdência, isso mesmo. Ela é advogada especialista no assunto. E tá todo mundo se fazendo pergunta, porque, aliás, nós temos uma votação que está acontecendo lá em Brasília hoje, até o final da semana. As coisas acontecem, né? Não tem nada definido e nada que diga assim, resolveu, tá por aí agora. Exatamente. Inclusive, o texto ele pode ser modificado até a última votação. Então, não tem nada certo. Até o último minuto. Não tem nada certo, nada tangível para eu falar, olha, vai mudar tal situação. A Tatiana fez um trabalho muito bacana que a gente vai começar a mostrar na tela para vocês. A tramitação da proposta, daquilo que pode ser aprovado ou não. E aí a gente coloca na tela e ela vai falando se aprovado, como vai ficar, se não aprovado. Pronto, vamos lá, Tatiana. Hoje, aí na tela, você vai verificar como vai ficar a idade mínima para aposentadoria. Então, ou seja, mulheres hoje são 60 anos, vai para 62 anos. Homens mantêm 65 anos, porém, eles vão ter que contribuir por 20 anos. E mulheres continuam contribuindo com 15 anos somente, que é o que é hoje, tá? No caso de servidores, eles vão contribuir por 25 anos. Depende aí, que são várias regrinhas. Então, alguns servidores têm que ter pelo menos 5 anos num cargo ou 10 anos de mandato. Me dá um tipo de servidor. No caso do servidor do policial federal. Então, dependendo do servidor, eu tenho que... são regrinhas básicas. Quando você fala em regrinhas, muita regrinha. E você, telespectador, deve estar na mesma que eu, essas regrinhas que a gente não consegue entender, né? É por isso que eu fiz esses slides, que eu acho que é mais fácil. Ficou ótimo. Podemos ir para o próximo? Pode. Vamos, o próximo. Reforma da Previdência, estamos aqui falando. Idade mínima da aposentadoria. Isso. Tempo mínimo de contribuição. Tempo mínimo de contribuição, eu falei já, né? 20 anos para homens e 15 anos para mulheres. Tá, agora nós vamos professores. Atenção, professores. Mulheres, 57 anos. Homens, 60 anos, com 25 anos de contribuição, ambos. Ambos vão ter de contribuir o mesmo tanto? O mesmo tanto. Agora é assim. 25. 25. Tá. Hoje, a regra, ela não tem a idade. Então, com 25 anos de magistério, você já pode requerer. Então, com a reforma, vai ter que ter a idade também. Vamos ver agora como é que funciona essa história de idade versus pontos, né? Versus não, somatória. Como é que funciona isso? Daí são regras de transições. Nós temos 5, tá? Essa regra de transição que eu trouxe, ela é que é atual hoje. Então, hoje, a mulher ela tem que ter 86 pontos. O que é isso? É a idade dela somada à contribuição, o tempo de contribuição dela. Então, ela vai somar e vai dar esse 86 pontos em 2019 agora. E homens, 96. A partir de janeiro de 2020, ela já começa a subir 1 ponto por ano.
tá? Até chegar em 2033 no caso de mulheres e 2028 no caso de homens. Tá? Essa é a primeira regra. Então veja você, 86 pontos para as mulheres, 96 para os homens. Isso. Próximo slide, idade mínima mais tempo de contribuição. Exatamente. Essa é uma outra regra de transição que nós temos, que seria a idade mínima, hoje de 56 anos para mulheres e 61 anos para homens. A partir de 1 ano de contribuição, você paga um pedágio de mais 6 meses. E aí vai subindo a cada ano até chegar em 2031 para mulheres e 2027 para homens. Deixa eu interromper o teu slide, porque tem uma pergunta aqui do Fernando, que está do Fernandes, Paulo Fernandes, está desesperado aqui, ó. Olá, boa tarde. Segundo a funcionária lá do INSS me falou que falta 2 anos para eu me aposentar. Eu pego essa lei nova, hoje eu tenho 56. Boa pergunta. O Paulo Fernandes está perguntando. Então, no caso dele, se faltam 2 anos para você se aposentar, o que acontece? Nós temos o pedágio de 50%. Ou seja, se ele cumprir 50% desse pedágio, ou que seja... aqui, aliás, vamos colocar na tela também, já ano, isso, ó. Isso, eu já coloquei esse slide aí também. Isso. Então, continuando a resposta ao Paulo. Isso. Esse 50%, se ele contribuir, faltam 2 anos, se ele contribuir mais 1 ano, ele já pode se aposentar. Porém, essa regra a gente tem que tomar cuidado, porque ela tem fator previdenciário. O que é o fator previdenciário? É um redutor da renda. Ou seja, é uma tabela da expectativa de vida do cidadão. Então, quanto mais a sobrevida, maior é o fator, tá? Então, neste caso, haverá o fator previdenciário. Entendi. Tá? Agora, pessoas... Aí tem um outro slide que eu trouxe, que seriam a pessoa que ela não se enquadra nesses 2 anos. Ou seja, faltam 3 anos para eu me aposentar. Ok. E aí, você vai cumprir 100% do pedágio. Ou seja, eu já tenho aí uma idade de 60 anos e faltam aí... contribuir 28 anos. Faltam 2 anos para chegar nos 30 anos, no caso de uma mulher. Nesse caso, se você contribuir, se você cumprir esse pedágio, você se aposenta sem o fator previdenciário. Então, vale a pena. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não quero cumprir. Se você cumprir essas regras, você foge do fator previdenciário e hoje, o que acontece? A média do cálculo da Previdência, ela vai para 100% do valor que você contribuiu. Hoje, é 80% dos maiores salários. E vai para 100% do salário da vida toda. Então, é uma regra interessante que dá para você pegar o 100% do que você contribuiu. Aqui eu tenho uma pergunta, não sei se é de homem ou mulher, mas a pergunta é o seguinte: nunca trabalhei. Posso me aposentar? Tenho 63 anos. Não. Nesse caso, você teria que ter no mínimo 15 anos de contribuição. Hoje, né? Com a regra atual, no mínimo 15 anos de contribuição. E sobre o trabalhador rural, estão perguntando também. O trabalhador rural não foi mexido, né, nessa reforma. Então, ou seja, hoje o trabalhador rural, ele está fora. Continua as mesmas do jeito regras, que tá. As mesmas coisas. Por exemplo, aqui, ó, uma pergunta. Tenho uma doença rara. Como fica a situação? Aí depende, né? No caso da doença rara, você tem que comprovar essa doença rara. Depende se você vai ficar impossibilitado de trabalhar ou não. Para você ter a aposentadoria, você tem que ter a impossibilidade de trabalhar permanentemente. Então, depende muito, são casos mais específicos que daí a gente tem que adentrar... A gente observa que cada caso é um caso, né? Exatamente. Olha essa pergunta, meu pai tem 57 anos, é trabalhador rural, só faz 12 anos que ele paga o INSS, só por segurança para saber o caso dele. Por exemplo, ela me responda, se ele ficar doente ou algum acidente, com quantos anos ele se aposenta? Ele trabalha desde os 15 anos na roça e está com 57. Então, no caso dele, a idade dele seriam 60 anos para se aposentar. Ele teria que ter no mínimo 15 anos de contribuição. Ele tem 12. 12. O que acontece muito no trabalhador rural? Ele até tem esse tempo de trabalho, só que ele não consegue comprovar.
E aí nós entramos com a comprovação, que seria documentos extemporâneos, certidão de nascimento dos filhos, onde constam que ele era lavrador, certidão de casamento. Então eu vou buscar documentos. Provas. Tá? Provas para a gente poder requerer isso daí. Aí, se ele trabalhou e ela tivesse esses documentos, a gente consegue aposentar. A Cristina é professora, descontribuiu por 23 anos em escolas privadas, tem 52 anos de idade, atualmente trabalha na rede pública, tenho 15 anos como funcionária pública. Eu posso pedir a minha aposentadoria pela previdência privada? Pode. Ela pode trazer esse tempo da parte pública para a privada e solicitar a aposentadoria dela lá. Deixa eu ver mais uma pergunta. Contribuí 21 anos e 11 meses. Me aposentei por invalidez e agora perdi. O que é que eu tenho que fazer? Tenho 53 anos. Aí é um caso específico, né? Tem que verificar o porquê que perdeu a aposentadoria, né? Se é aposentadoria invalidez, aí não teria como eu mensurar. Tenho 50 anos, 27 anos e 9 meses de contribuição. 27 anos? Não. 27 de contribuição. De contribuição. E 50 anos. Isso. No caso, ele tem que contribuir um pouco mais. Ele falou se é homem ou mulher? Já foi. Que isso aqui tá uma loucura, gente. Isso aqui tá como ontem, viu, Celso? Ó, já tenho 20 anos de contribuição, estou esperando os 50. Sou professora. Ouvi dizer hoje que professor com 25 anos sai. Isso. 25 anos de contribuição, você já pode requerer a aposentadoria. No caso dela, ela vai pegar um pouco dessas regras de transição. Minha mãe tem 73 anos, ela contribui como sócia de uma empresa. Como faz para se aposentar? É a mesma coisa. Ela vai... O que acontece? Hoje, para você verificar quanto você tem de tempo de contribuição, você retira pela própria internet. No meu INSS, você retira o seu CNIS, que é um extrato de todo o tempo trabalhado seu. Se lá constar, no caso, é mulher, né? Mulher. Se lá constar, no caso, que ela tenha 15 anos de contribuição, e com a idade que ela tem, eu já consigo solicitar uma... É porque ela tem 73 anos. Então, aí já tem direito. Ok. Mas tem que ter no mínimo 15 anos. Tá. Já quero pedir desculpas porque não vamos conseguir atender todas as pessoas. Doutora Tatiana Massari está aqui comigo, mas vamos atender ao máximo que pudermos. Mais uma pergunta aqui. Tenho 5 anos de carteira assinada, 11 anos como técnica de enfermagem. Quero saber quanto tempo falta de contribuição para eu me aposentar. Tenho 42 anos. Ela tem 5 anos de carteira assinada e 11 de técnica de enfermagem. Isso. Ela já teria os 15 anos completos hoje, só que ela tem que atingir a idade mínima de 48 anos. 48. Então tem que mais um 4 pouquinho. anos. Isso. E ela vai entrar nas regras agora, né? Tenho 57 anos, 18 de contribuição. Consigo me aposentar com 60? É mulher, né? Sim, consegue. Só que ela vai ter que cumprir as regras de transição se for aprovada a PEC. Aqui tem a pergunta do Paulo. É um homem. Quando vocês se identificam, é melhor até para ela responder. Tenho 28 anos de contribuição, 47 de idade. Pretendia me aposentar com 55. Como fica agora? Eu trabalho na área industrial, em período de revezamento de turno. Aí é um caso mais específico que a gente tem que analisar com calma. Mas no seu caso, ele vai ter que cumprir o pedágio. O que eu indico? Cumpra o pedágio de 100% para você fugir do fator previdenciário. Mais uma pergunta, 30 anos de contribuição e 63 anos de idade. Como que fica a situação? É mulher ou homem? Homem vai ter que cumprir o pedágio também, caso seja aprovada a PEC. Porque hoje ele faltaria 2 anos para ele se aposentar, né? 63. Eu acho que o Oliveira está mais ou menos nessa mesma faixa aqui. Eu tenho 62 anos com 26 anos de contribuição. Posso requerer agora? Homem? Homem. 62 anos? Não. Só com 65. Tá. A pessoa que está com tudo em dia, com idade, com o pedágio não, com os pontos, tudo, ela pode mesmo, o projeto, enfim, que está lá em discussão, que deve se aprovar, né, até o final, quem sabe, desse mês, ele pode pedir aposentadoria ou não? Pode. Se você já tiver todos os requisitos, ou eu tenho o requisito de 35 anos de contribuição. Hoje, eu sou homem, eu tenho 35 anos de contribuição. E hoje, a Previdência, ela não pede idade mínima. Então, você já pode requerer. E o que eu falo é o seguinte, essa proposta,
ela vai valer para as pessoas, integralmente, para as pessoas que estão começando a trabalhar agora. Então, você que já está trabalhando, você vai seguir as regras de transição. Além do mais, as pessoas que faltam no mínimo 2 anos, aí tem aquelas regrinhas que são mais vantajosas, que a gente consegue fazer com que você fuja do fator previdenciário. Então, assim, quem já tem direito adquirido, fique tranquilo. Então, aposentado, pensionista, não vai mexer em nada. Surgiu uma pergunta aqui, James Nunes. Como funciona a questão do bônus de R$400? O que é isso? Não. Ele deve estar falando do benefício de prestação continuada, que é o BPC, que a gente chama de LOAS. BPC. Que são para pessoas que não têm condições, né, de se sustentarem, são idosos a partir de 65 anos, e aí o governo ele paga um auxílio. Isso vai continuar, esse auxílio vai... Não foi... Não vai mexer. Não foi mexido. Não vai mexer, então, o BPC continua. Última pergunta aqui, vamos ver se dá para fazer mais. 55 anos de idade, 33 de contribuição, é da área rural. Posso me aposentar, o José Carlos? Pode se aposentar, sendo na área rural, sim. Então, José Carlos, conseguimos resolver a sua vida aqui hoje, né? Minha esposa é médica, tem 19 anos de contribuição e tem 53 anos de vida. Então, no caso de médicos, o que acontece? Se ela conseguir o PPP, que é o perfil profissiográfico, nós conseguimos aposentar ela com menos tempo de contribuição. 25 anos de exercício eu já consigo aposentar. Bom, a gente sabe que essa discussão toda da reforma da Previdência está gerando muita discussão, é óbvio, não poderia ser diferente, mas nenhum governo quis meter a mão nesse vespeiro. E era algo que tinha de ser feito, mas como era uma medida impopular, outros governos que deveriam ter feito não fizeram. E então está na mão agora do atual governo resolver essa parada. Porque se não resolver... vai virar um novo Portugal. Que teve problema com a reforma previdenciária também, com a Previdência. E por que a reforma é tão criticada? Então, porque começam a falar, muita gente especulando, né? Aí fala, vai perder o salário. Que nem, não vai ter um salário menor que o salário mínimo. Não vai ter mais salário menor que o salário mínimo. Agora, o mínimo é um salário mínimo. Então, quem ganha um salário mínimo não vai mudar nada. Contribuir a vida inteira com o mínimo não mudou nada para você. O que vai alterar são pessoas que contribuem acima de um salário. Coloca na tela, por favor, rapidinho, a última tela que ela fez, alíquota de contribuição regime geral. Isso é legal. Até um salário mínimo, 998. O que é esses números em vermelho ali? 7,5%. Isso. Aqui a proposta, ela traz... Isso vai trazer muita discussão, tá? Que ainda não está aprovado, mas as pessoas que ganham menos vão pagar menos e as que ganham mais vão pagar mais. Então, quem ganha de 3 mil a 5 mil vai pagar 14%. Exatamente. 2 mil a 3, 12. 12. De salário mínimo de 998 a 2 mil, 9%. Hoje é assim. Hoje é o que está aqui, 8% até 1.751, 9 e 11. Então, ou seja... ficou melhor para quem ganha menos. Certo. E quem ganha mais, paga mais. Perfeitamente exatamente. Normal. Obrigadíssimo Obrigada, por ter vindo, tá, minha linda? O endereço dela é @tatianamassari.advogada. Amanhã eu recebo aqui uma querida amiga e uma pessoa das mais habilitadas para falar sobre gravidez na adolescência. Muita atenção, a coisa é séria. Este e outros assuntos, então. Grande beijo para todos vocês. Muitíssimo obrigada por hoje. Fiquem com Deus. Até amanhã, meio-dia.